Avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória do Senhor. Toda honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma madrugada. Muito feliz, aleluia, glória a Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês. Glória a Deus. O céu estava aberto essa madrugada. Quem sentiu um céu aberto? Amém? Gente, sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Jesus. Conta pra mim, como é que tá seu jejum? Tá muito sensível? O pessoal me manda. Apóstolo, eu tô muito sensível. Meu Deus, já eliminei 3 quilos, 4 quilos. Tá forte. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tinha lá seus pedidos de oração, certo? Já começou a realizar? Deus já começou a mover? Porque você vai ver, muita coisa vai acontecer depois que você terminar os 50 dias. Mas muita coisa começa a se mover dentro desses 50 dias. Deus começa a trazer muito aceleramento. Você vai ver que quanto mais fiel você for, metódico, você vai ver, tá? Se prepare. Deus ama a fidelidade. Por que é tão importante a gente levar a risca? Porque você não está fazendo para um nutricionista, você não está fazendo para um médico, você não está fazendo nem para você mesmo, você está fazendo para Deus em primeiro lugar. Isso é uma oferta, você é a oferta. Você está entregando uma oferta ao Senhor de renunciar ao que você gosta, renunciar a comidas que você gosta. E você está sendo a oferta porque um dos maiores sacrifícios é o seu corpo, é a sua vontade. Então você entrou no lugar que você está sacrificando e você está sendo a oferta. Você está sendo o sacrifício. Olha que poderoso isso. Então você vai começar a ver que Deus vai começar a fazer um aceleramento. Aquilo que está travado vai começar a se movimentar. Tem guerra? Esse começo, querido, geralmente muita guerra, porque quando a gente se posiciona nesse nível, Satanás fica furioso, porque ele sabe que você não vai só tomar posse de uma unção, mas você vai tomar posse de autoridade. E na trajetória você vai entrar no lugar de uma nova identidade, de um novo tempo com Deus, conhecendo Deus. Nesses 50 dias Deus vai se revelar para você, Deus vai te dar sonho, Deus vai te dar visão, Deus vai bradar, amém? Então se prepare. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, vocês que são da madrugada. Hoje nós vamos ler 2 Tessalonicenses, amém? Capítulo de número 3, aí nós vamos entrar em Timóteo. 1 Timóteo depois. Amém? Glória a Jesus. E, gente, o corpo, ele ressignifica. E aí eu vou falar uma coisa pra você aqui, muito séria. Não adianta nada você ficar saudável esses 50 dias e depois sair igual um glutão comendo tudo que você quer. Imagina, você sofreu demais para chegar nesse lugar. O ideal depois é você abrir uma janela e comer uma hora ou outra uma coisa que você gosta, mas não comer mais de noite. Manter uma vida jejuada em certo horário. Porque você criou domínio, uma unção de governo, aí de repente você sai de um jejum como esse. Aí você volta a ser um glutão, comer tudo que você quer, igual um louco. Não, queridos. Saiu desse jejum de 50 dias, fala, Senhor, eu vou me manter. Talvez agora eu vou aumentar um pouco a minha janela de alimentação, eu vou manter. E cuidar, queridos, porque tudo que você está comendo também influencia na sua sensibilidade espiritual. Você come um monte de coisa processada, química, um monte de coisa que não presta, amém? Então vamos depois, no pós, tentar manter não só uma vida jejuada, mas se manter saudável. Você está acabando com as células cancerígenas do seu corpo. Está acontecendo, está se ressignificando tudo. E fora que nessas orações da madrugada, Deus está te libertando, Deus está te tratando, Deus está te curando, Deus está fazendo.
E queridos, quando a gente dorme, quando a gente come demais à noite, a gente não consegue acordar, a nossa energia é sabotada. A comida, um dos males é a comida. O ideal, eu já escutei professores de renome falando que o ideal é 1 ou 2 comidas na parte de manhã só cedo. Tipo um café da manhã, um almoço e mais nada depois. Ou só uma comida. Porque o seu corpo faz a cetose, tá? E na cetose ele mata toda a célula cancerígena, toda a célula que está irregular, toda a célula doente. Agora, você come demais, o que acontece? Todo o seu sangue vai para o estômago. Ele se concentra no estômago para fazer a digestão. Por isso que a gente fica com sono, porque a nossa pressão cai um pouco. Aí você come demais, você não consegue acordar. E quando você acorda, por que você acorda cansado? Porque você comeu tanto, seu corpo teve que trabalhar para processar aquele alimento pesado que entrou. Aí você acorda desanimado, cansado, com sono, fadigado. Você pode ver que o celular toca, agora você levanta de uma vez, você não fica enrolando na cama. E gente, vamos sair dessa procrastinação de ficar com 4, 5 alarmes. Eu ponho ainda 4, 5 alarmes, mas eu já tô acordando no primeiro alarme. 2h10, levanto da cama. Amém? E vamos caminhar, porque o que Deus está fazendo não é só, queridos, um jejum espiritual. Deus está trazendo um alinhamento no teu corpo. Deus, olha, sair do açúcar é lutar por um alinhamento emocional muito poderoso. Você descontava tudo no açúcar, agora Deus, como você não pode descontar no açúcar, Deus que está tratando. Então vamos se manter posicionado, certo? Eu não estou falando que você não vai poder voltar a comer mais, mas leva um estilo de vida saudável. Cuida do templo do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, vamos lá, queridos. Vamos agora orar para a gente começar. Abra comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Amém? Glória a Jesus. Olha, tem gente que acorda sem alarme. Glória a Deus. Feche os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós chamamos a doce presença do amigo Espírito Santo sobre o ambiente de cada casa. Espírito Santo, nós entramos debaixo da nuvem da presença. Em nome de Jesus, eu declaro que toda seta bate em retirada, toda distração sai e a tua presença se manifesta. Quanto mais nós lemos a palavra, ministramos, mais a tua presença cresce de forma palpável. Espírito Santo, você é o pastor presidente e eu sou apenas um vaso usado nas tuas mãos. Espírito Santo, abre agora o nosso entendimento espiritual. Eu declaro, Senhor Deus, que nós estamos debaixo da nuvem da rema, da revelação, da sabedoria que vem direto do trono de Deus. E nós queremos receber uma chuva de maná agora, em nome de Jesus. Amém. Oh, gente, tem gente que nem dorme com medo de perder. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Ó, uma coisa que vocês precisam se policiar. Eu, gente, das 7h30, eu já tô igual aquelas galinhas que já vai dormir, sabe? Que as galinhas dormem cedo, né? Os galos dormem cedo. Então, hoje, tipo 7h30, 8 horas, eu já tô com sono. Ontem eu dormi, não acredito que foi umas 8h30 da noite. Porque eu tento não voltar a dormir depois, tá? Então, como eu me habituei a não voltar a dormir, eu tenho energia durante o dia inteiro, mas quando chega 8h30, 8 horas, eu tô pingando de sono, tá? Antes eu tinha muita dificuldade para dormir, hoje não. O apóstolo até viu. Então hoje eu tô dormindo cedo para conseguir dormir pelo menos 5, 6 horas. Se eu conseguir dormir 5, 6 horas, eu não durmo o resto do dia. De vez em quando eu dou uma cochiladinha depois do almoço, mas é 1h, 1h30, mas até isso eu não tô conseguindo mais. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Abra comigo 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Amém? Abra aí comigo. Glória a Deus. Gente, esse jejum está sendo muito poderoso. Estou muito feliz. Deus está bradando, Deus está falando. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo 2 Tessalonicenses.
Aqui Paulo, né, vai despedir, vai fazer as saudações finais aos Tessalônicos. Aleluia. Vamos ler agora. Glória a Deus. Bendito é o sangue do Cordeiro. Vamos ler aqui, amém? Do verso 1 ao verso 2. Finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Vamos no 3 agora. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Vamos no 4. E confiamos no Senhor que vocês estão fazendo, e confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos. Amém? Então, Paulo aqui, né, tá trazendo, né, um pedido não só de oração por si, mas oração pelo povo de Tessalônica, ok? Então, Paulo está trazendo aqui para eles continuar a fazer aquilo que eles estão fazendo, que ele confia naquilo que eles estão fazendo, tá? Então, Paulo libera uma declaração poderosa, né, sobre proteção espiritual, declarando que o evangelho continue se espalhando, né, que a fidelidade de Deus seja um escudo ali para o povo de Tessalônica. E aqui eu quero enfatizar algo com vocês. É extremamente importante, tá? Eu tô lendo 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Eu li o verso 1, o verso 2, o verso 3 e o verso 4. E Paulo tá falando aqui, tá? Olha só o que ele fala no 2. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Então, Paulo está falando aqui sobre intercessão. E a intercessão, queridos, é extremamente importante, tá? Eu quero que você entenda. Você que tem um ministério, você que tem uma célula, você que tem, tá? Uma célula, você que tem um ministério, um grupo de mulheres, você que tem alguma coisa. Você precisa interceder por esse projeto que Deus te deu. E precisa levantar pessoas intercedendo junto. Amém? Em breve, não vai demorar, nós vamos ter uma sala de oração que vai durar 24 horas durante 365 dias. Este ano nós vamos fazer 24/7 pela conferência e pelas pessoas que vão estar conosco na oração. Nós vamos fazer várias pautas, mas a pauta principal é a conferência. Depois nós vamos fazer um período de oração de 7 horas, que vai de 21 às 4 da manhã todo dia, até a conferência, depois que terminar o 24/7, ok? Mas vai chegar um tempo que eu quero levantar 24 horas de oração durante 365 dias do ano ininterrupto. Você tem noção do que é isso? O nosso ministério, ele chama Fogo Global. Muitas pessoas têm sido ativadas, despertas, há muita libertação. Então, se você quer fazer parte desses que vão ser o atalaia, vão orar, já começa a gerar no teu espírito. Mas a gente não vai convocar quem nunca participa da oração da madrugada. É para os guerreiros, querido, da madrugada. Não adianta você só vem aqui. Você acha que a gente vai botar gente que não ora? É só gente que ora na madrugada. Não faz sentido. Nós vamos honrar aqueles que estão na madrugada conosco. Amém? Glória a Jesus. Então, quando nós começarmos esse tempo, nós vamos fazer uma convocação. Vai ser a maior sala de oração global, de intercessão pelo avivamento. Amém? A nossa torre de vigia, ela não vai ser pequena, ela vai ser grande. Ela já é grande, mas eu quero que ela seja a maior. Amém? Eu creio que nós vamos ter muita oração profética, oração de guerra acontecendo. E às 3 horas da manhã em mim do apóstolo. Esse horário é nosso, né, apóstolo? Esse horário é nosso. Gente, eu viciei na oração da madrugada. Aleluia? Então Paulo está falando aqui exatamente isso, tá? E a chave que eu quero trazer para você, a fidelidade de Deus é um escudo invisível que desarma o inferno. Então, quando você se posiciona, a fidelidade de Deus, ela se coloca como um escudo na sua vida, na sua casa. E o diabo, ele não bate, ele não entra, porque tem intercessão sobre a tua casa. O diabo, queridos, ele respeita escudo de intercessão. Eu quero hoje te falar o que é intercessão. Vou contar uma história para você. Às vezes tem uma mãe que tem um filho perdido no mundo.
E aí o diabo fala, ele tem legalidade, eu vou tocar nele, ele usa maconha, ele bebe, ele prostitui. Só que quando o diabo vai, por mais que ele tenha legalidade, o diabo encontra um escudo. A pessoa tem legalidade, mas o diabo encontra um escudo. E o escudo é a intercessão de uma mãe, de um pai, de um intercessor. E o diabo fala, eu não posso tocar, porque há oração por essa pessoa. O escudo de oração, ele é muito poderoso. Então, quando nós estamos debaixo de um ministério ou de um local onde tem intercessão pela nossa vida, o diabo ele não pode entrar porque ele encontra esse escudo. Por mais às vezes que a pessoa tenha legalidade, porque, queridos, a intercessão de um justo vale muito. Amém? E aí, no verso 4, Paulo está falando, né, de obediência como fruto. Tá? Obediência como fruto. Então vamos aqui no 4 de novo. E confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos. Ok? Então Paulo ensinou os Tessalonicenses. E Paulo acredita que aquilo que foi ensinado vai continuar sendo propagado. E eu vou falar uma coisa para você. Quer que uma obra do Senhor cresça? Quer que o teu ministério cresça? Quer que esse grupo, talvez, você tenha um grupo online? Eu não sei, porque nós somos um ministério que levanta outros ministérios. O nosso ministério foi feito para levantar pastores, líderes, apóstolos, profetas. Amém? Nós somos um ministério para levantar o avivamento, para levantar pessoas com uma visão do reino. Então, quando nós damos intercessão, fazemos intercessão, há um cuidado especial do Senhor. Então, eu vou falar uma coisa para você, que tem o seu ministério. O segredo para você viver um avivamento poderoso é 1 hora de oração. E você que é o líder, eu não estou falando que é o Zezinho, o Bastião, o Pedro que congrega que tem que jejuar. É o líder que tem que jejuar. É o anjo da igreja. Porque se o anjo da igreja, que é o pastor, a pastora, eles jejuam e eles oram, toda a resto da congregação ora. Eles não podem delegar isso e sair desse lugar. Eles não podem falar, vocês vão orar, vocês vão jejuar e a gente aqui não vai fazer. Não, eles têm que ser o que mais faz. Porque se eles não for o que mais faz, o povo não vai fazer. Queridos, as ovelhas, elas seguem o seu pastor. Se o pastor não ora, a igreja não ora. Se o pastor não jejua, a igreja não jejua. É simples assim. Por que você conheceu uma cultura de jejum, talvez, no nosso ministério? Porque eu vivo falando que eu estou de jejum. O pessoal vive de jejum. E isso já virou o quê? Um hábito. Mas para ter um ministério de libertação, de ruptura e aceleramento, tem que ter jejum. Pegaram a visão ou não? Tá? E eu quero dizer uma coisa para você, tá? Obediência gera autoridade. Então, uma igreja que responde com maturidade espiritual, submissão à sua liderança, obediência a Deus, andando em disciplinas espirituais todos os dias, como jejum, oração, essas pessoas elas vão adquirir autoridade. Obediência, fidelidade em Deus gera e honra, gera muita autoridade sobre a sua vida, tá? Por exemplo, o que é autoridade? É aquilo que fala na palavra. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai falar, montanha se move daqui para lá e ela vai se mover. Só que fé sem autoridade não funciona. Deixa eu explicar uma coisa para você entender o que é autoridade. Você vai entender agora. Eu tenho fé, então fé é o carro, tá? Fé é um carro, o carro vai apresentar fé. Então a fé, vamos aqui contar uma parábola, ela é o carro. Mas se você não tiver a chave desse carro e uma carteira de permissão para dirigir, você não tem autoridade de conduzir esse carro. Então a autoridade é uma carteira no mundo espiritual, onde Deus fala, eu te dou autoridade para usar esse veículo chamado fé para você se mover. Então combustível é o carro, fé. Autoridade é a carteira que você tem. Então não adianta só você ter o carro e a chave, você tem que ter uma carteira. Você tem que ser autorizado. Então, autoridade é quando você é autorizado por Deus para quebrar uma sentença, para lançar um decreto, para declarar, está anulado em nome de Jesus. Eu ministro cura no nome de Jesus. Então, queridos, tem pessoas que não têm dons espirituais, mas pela fé e autoridade que tem, se movem todos os dons. Sabia disso? De tão poderoso que é
uma fé respaldada em autoridade. Mas para ter essa autoridade avassaladora, você tem que andar em obediência, você tem que ser submisso, tem que andar debaixo de vários méritos. Tem que ser uma pessoa curada. Amém? Então, obediência libera autoridade. E a autoridade não só protege a missão, o ministério. A autoridade te dá, é uma ferramenta poderosa para você declarar, para você profetizar. Amém? Gente, a gente sabe que tem autoridade quando você profetiza, acontece. Quando você cancela a sentença, aquilo é cancelado. Isso é autoridade. Autoridade espiritual, quando você fala para um demônio, manifesta no nome de Jesus amarrado e ele vai com a mão para trás. Autoridade quando eu oro na madrugada e a pessoa passa mal, os demônios estão saindo, a casa estrala. Está acontecendo a autoridade, mas está acontecendo a autoridade pelo mérito do sangue de Jesus. Eu tenho autoridade no sangue de Jesus, porque eu jejuei, eu gerei fé dentro de mim e o Senhor me habilitou. Amém? Apóstolo, a minha casa fica estralando, acontece. Isso é autoridade. E a autoridade, quanto mais jejum, mais oração, mais honra, isso é autoridade. Amém? Às vezes a pessoa vai ali, o demônio manifesta, o demônio fala, eu não saio. Você não tem autoridade, o demônio fala. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler os 5 agora. Aleluia. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e a perseverança que vem de Cristo. Agora no 6. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Eita, que é forte, hein? Então, primeiro aqui, Paulo está falando, gente, no 5, andem em perseverança, na direção, tá? Sejam conduzidos pelo Senhor Jesus, ok? Então, Paulo, ele fala assim, olha, gente, sai da zona de conforto, anda debaixo da direção certa. Gente, quando você perceber que está na zona de conforto, fala, Jesus, me espreme. Jesus, esse jejum ficou fácil. Jesus, eu estou orando muito pouco, vou orar mais. Jesus, eu preciso de algo mais. Exatamente sobre isso, tá? Pegaram a visão? Agora, olha só o que Paulo está falando no verso de número 6. Eu quero ler de novo com você. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenhamos-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Amém? Paulo está falando contra a preguiça espiritual, contra a gente, por exemplo, você está buscando Jesus, você está orando de madrugada, você está alinhado, aí você começa a andar com cristão, mas cristão que não ora, que não jejua, que não tem vida de devocional, e que muitas vezes está conversando fiado. Então Paulo está falando, gente, olha só, ele não está falando de gente do mundo, de todos os irmãos que vivem ociosamente, pessoas que têm preguiça espiritual, porque cristão tem muito, mas a maioria deles são ociosos. E o que é ocioso? A pessoa, querido, que está na zona de conforto, a pessoa que não ora, que não jejua, não tem um compromisso com Deus. Vai lá na igreja uma vez por semana e está tudo certo, acha que está tudo certo. Nós não podemos andar com esse povo, porque ou eles vão ser confrontados por nós, ou nós vamos ser influenciados por eles, ok? Então, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque vamos supor, a pessoa, você fala, o cristão, né, morno, te chama lá, fulano, vamos sair, vamos. Não, fulano, eu tenho que fazer. Não, faz seu devocional depois, vamos lá. Aí você fala, eu vou fazer depois. Aí você chega depois, não faz seu devocional. E aí, vai acontecendo isso. Aí você vai achando normal, porque o outro não faz nada, você está achando que faz muito. Aí você vai falar assim, eu estou fazendo muito. Agora, a gente tem que andar com pessoas que jejuam mais que nós, que oram mais que nós. Para a gente ser confrontado, falar, não, eu quero chegar nesse lugar. Não, para aquilo ali te confrontar. Amém? Pessoas que falam, nossa, eu tive experiência com Deus essa madrugada. Tive um arrebatamento, para você falar assim, ô Jesus, eu quero ter o arrebatamento da fulana, do cicrano, amém? Amém? Então Paulo adverte os tessalônicos para não dar com gente morna, e ele não está falando de gente do mundo, ele está falando de irmãos que estão na frieza espiritual, tá? E ele chama atenção para o perigo de andar com quem
atrasa o mover. E tem gente que atrasa o mover. Tem gente que atrasa o derramar do Espírito Santo. Tem gente que atrasa pela incredulidade, pela falta de fé, por deboche, por não acreditar. Tem que tomar muito cuidado, querido, com quem atrasa o mover. Pode ser cristão, mas eu vou contar uma coisa para você. Você vai descobrir na trajetória, andando de glória em glória, que Deus vai romper níveis. E aí vai chegar o tempo que Deus vai te colocar no nível que não dá mais para andar com neófito, porque o neófito, ele acha que o pastor rouba. O neófito, ele não entende as coisas. O neófito, ele quer criticar pastor, ele questiona tudo, e isso às vezes atrapalha a gente. Então o neófito, ele tem que ser tratado, curado, ele tem que ter experiência com o Senhor. E a gente já está lá na frente, já tem experiência, já é disciplinado, já entende que a gente está numa igreja, numa denominação por Jesus e não por pessoas. E o neófito não, ele está ali, ele teve uma indiferença com o pastor, ele decepcionou, ele já quer sair da presença de Deus. Você pegou a visão? Ou não? Então Paulo está dizendo aqui, olha, cuidado com quem atrasa o mover. Queridos, quando eu comecei a ter experiência com Deus em 2016, os meus pais foram convertidos na Batista tradicional, não acredita muito em dons e isso e aquilo. Enfim, aquela igreja que não tem esse mover que a gente tem. E eles não conheceram nada além disso. Eles ficaram ali, né, por um tempo. E quando eu contava minhas experiências, eu sentia na voz deles, tipo, de não crer, de não entender. Até que um dia o Espírito Santo falou, não conta mais as suas experiências para quem não está debaixo da mesma visão. Não é só visão, é frequência. E queridos, às vezes a gente conta algo para alguém, as pessoas não acreditam, ainda debocham. Por mais que não expresse, mas você sente uma atmosfera de incredulidade. Você sente aquela atmosfera de que eu não acredito nisso. Você está inventando isso. É horrível isso ou não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente compartilha a nossa experiência espiritual. E tem pessoas que não estão preparadas porque ela está debaixo daquela fortaleza demoníaca, aonde ela não crê nisso, porque a sua carne é voltada para o mundo, para as coisas desse mundo. Amém? Então Paulo está chamando, né, a atenção aqui dos tessalônicos do perigo de quem andar com gente morna, com quem apaga o mover. Queridos, a pessoa que apaga o mover, ela não quer orar. Ela não quer viver algo avassalador. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso, deixa eu falar uma coisa para você, pega a visão. Quando Jesus vai curar aquela menina que morreu, ele chama todos os discípulos para dentro do quartinho. Quem que ele chama para dentro do quartinho? Vamos ver se vocês lembram. Quando Jesus vai curar a menina que morreu, por que ele só chama 3 discípulos? E ele pede para o povo sair. Por causa da atmosfera de incredulidade. Então, querido, se você vai lá na casa fazer uma libertação, chama só quem está na visão. Chama só quem está debaixo do mesmo alinhamento que você. Cuidado com chamar gente incrédula. Cuidado com chamar gente que não acredita em nada. Tem coisas, queridos, que não é para todos ver. Porque eles não estão prontos. E a incredulidade atrapalha. Por que a Bíblia fala que o profeta na sua terra, Jesus não pôde fazer milagres na sua terra natal? Por que Jesus não pôde? Porque o povo conhecia ele. Aquele ali é o filho do carpinteiro, conhecia a vida dele como um ser humano comum. Então ali Jesus não era validado. Então havia incredulidade, as pessoas viam ele como filho do carpinteiro. Por isso que fala que o profeta na sua terra, ele não tem prestígio. Então, queridos, os dons, as curas, os milagres, parte muito da fé das pessoas também. Então, a frequência de incredulidade. Agora, o que o jejum faz? Ele quebra a sua incredulidade. Porque o jejum te deixa mais espiritual do que carnal. Por isso que quando a gente sai de um jejum, há um upgrade de fé, há um upgrade de frequência espiritual para estar cheio de fogo, cheio de esperança, crendo, tomando posse, que talvez antes você não tinha, ok? Santidade inclui disciplina,
e a disciplina espiritual, que é orar, jejuar, ler a Bíblia, destrava destinos. Eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui tem que ser arroz com feijão na sua vida. O que é arroz com feijão? Isso aqui tem que ser lei na sua vida. Isso aqui tem que ser lei na sua vida. Gu, pega o cafezinho para mim, por favor. Acho que a Nani fez. Isso aqui tem que ser lei na sua vida. Todos os dias tem que ser metódico. Arroz com feijão. Você tem que ter pelo menos 5 minutos de oração com Deus. Você e Deus. Não estou falando de guerra, oração da madrugada. Você tem que ler pelo menos, queridos, nem que seja um trecho da Bíblia. 2, 3 versículos. Tem que ser lei. Para a palavra de Deus cravar dentro de você. E pelo menos na semana você tem que ter ali 2, 3 jejum. Isso daí vai manter a engrenagem. É mínimo. Mas você pode dar muito mais que isso. Agora, se você tiver uma vida jejuada, jejuar todo dia. Uau! Se você ler pelo menos um capítulo todo dia, perfeito. E se você tem pelo menos 20 minutos de oração todo dia, maravilhoso. Isso aí só cresce. Mas você tem que fazer isso aí metodicamente. Isso aqui foi um chá. Glória a Deus. Aleluia. Certo? Santidade inclui disciplina. E você vai perceber que com 20, 30 dias ininterrupto você fazendo isso, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito pede isso naquele horário. É forte ou não é? Mas você pode dar mais. Você pode dar 50 minutos. O meu devocional dura 50 minutos, 45 minutos. É esse tempo. Amém? Glória a Jesus. Vamos agora do 7, tá? Ao verso 8. Pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês. E nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Olha aqui que o Paulo está falando. Nós não ficamos ociosos. Nós não ficamos engordando e só falando para vocês fazer isso ou aquilo. Nós entramos na batalha com vocês. Nós jejuamos, nós oramos, nós fizemos, nós visitamos, nós evangelizamos. Então Paulo está falando aqui, olha, nós fomos o exemplo. E nós também não viemos para ficar nas custas de vocês, aproveitando de vocês. Olha que poderoso. Gente, é o que eu disse para você. Se a sua casa, os seus filhos, vê você orando, eles começam a orar. Porque você é o líder da tua casa. Os teus filhos pequenos vê você orando, vê você pegando a Bíblia, eles vão ter vontade. Porque os filhos imitam seus pais, sim ou não? Os filhos imitam seus pais. Agora imagina numa congregação, imagina num grupo onde você é um líder levantado por Deus. Para direcionar 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Milhares de pessoas. O exemplo arrasta exatamente. Então, queridos, não dá para falar, gente, vocês têm que jejuar. Eu tenho que jejuar. Vocês têm que ver isso na minha vida. Gente, não dá para falar, gente, vocês têm que ir pro devocional. Eu tenho que falar para vocês, gente, eu tenho minha vida de devocional. Eu leio a Bíblia. Eu tenho meu tempo com Deus. Porque se eu falar isso para vocês, queridos, nós não podemos ser acomodados. E Paulo está falando, sigam o nosso exemplo. Nós não estamos só falando, nós estamos fazendo para vocês seguir os nossos passos. Amém? Então Paulo aqui, o que ele está fazendo? Ele está denunciando o espírito parasita. Paulo está denunciando um espírito de paralisação, um espírito de mornidão espiritual, de frieza. Existe um nome, o nome é... Gente, como que é o nome que se dá? Eu esqueci agora. A fazer muito na igreja, a fazer muitas coisas e ser pouco espiritual. Tem um nome, ativismo religioso. É ativismo. E o que é o ativismo religioso? Se eu não estiver enganada. Ativismo religioso é uma pessoa que está em todas as coisas que tem um evento, tá ali, mas não tem uma vida com Deus. Faz muita coisa, participa de muita coisa, mas não tem uma vida com Deus, não tem uma vida espiritual, está no mecânico, está no físico, está no operacional, mas não está no espiritual. E tem muito ministério que os pastores são ativistas
religiosos, ou seja, faz isso, faz aquilo outro, faz encontro de mulheres, faz aquilo, mas não tem uma vida, não leva a pessoa a ter um ativismo espiritual. E o que é o ativismo espiritual? É oração, é jejum, é levar para o secreto. Pegar a visão? Muito no mecânico, pastores que não oram, pastores que não jejuam, pastores que cuidam muito o quê? Do burocrático, do operacional, e esqueceu a vida de oração. E esqueceu de levar o povo, como não está orando, não está jejuando, também esqueceu de levar o povo para esse lugar. Amém? Muita igreja, linda, maravilhosa, ok? Pegaram a visão ou não? Tá? Então o apóstolo aponta, né, que o exemplo ele arrasta, o exemplo. Então eu quero que vocês, não, apóstolo não tem um ministério, mas você é exemplo na tua casa. Apóstolo, eu não influencio ninguém, mas as pessoas ao seu redor são influenciadas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Alguém está olhando para você e o teu estilo de vida vai confrontar pessoas, tá? Então nós precisamos resistir, enfrentar e sair desse lugar de paralisação, de mornidão. Você viu que a coisa está entrando na zona de conforto e fala: Senhor, não, eu não aceito. Eu não aceito, Senhor, tem 3 dias que eu não faço o meu devocional. Eu quero, já faz uma oração de guerra e repreende o espírito de mornidão, porque ele está entrando. Se o diabo conseguiu tirar você 3 dias do seu tempo de oração com Deus, o diabo ele entrou na tua casa. Ele colocou qualquer outra coisa como prioridade. Se você já não jejua há muito tempo, o diabo também entrou. Porque você está perdendo seu domínio próprio. É a verdade. Se você não consegue escutar louvor, você não consegue ler a Bíblia, isso aqui não é para vocês não, é para quem assiste depois. É porque o diabo já está na tua mente, ele incomoda. Amém? A ordem direta e radical aqui: não abra espaço para o espírito de mornidão. Não abra o espaço para o espírito de frieza espiritual. Não abra espaço para a ociosidade. Agora, Paulo está falando no começo dessa carta: não junte com pessoas assim. Porque se você andar com gente assim, você vai acabar entrando de forma mais fácil para esse local. Andar junto é diferente de você se encontrar para se influenciar. Então, por exemplo, apóstola, mas eu lidero hoje pessoas assim. Tá, mas você é líder deles, você está para ensinar, então você vai ensinar o povo a buscar. A mornidão deles não vai te contaminar, porque você é líder sobre eles. Agora, eu tô falando daquele amigo beste, aquele parente que vem na sua casa, que às vezes você não consegue nem evangelizar porque ele é de outra coisa. Amém? Ou eu tô falando, né, daquele irmão em Cristo que não ora, não tem vida com Deus e acha que tá tudo certo. Queridos, galinha que acompanha pato morre afogada. Então você toma muito cuidado. A gente precisa... mas não tem ninguém que está buscando. Então, é sozinho mesmo. É sozinho. Tá? É só com o seu marido, é só com a sua esposa. No tempo certo, Deus vai trazer os amigos em Cristo. Glória a Jesus. Então não abre espaço para esse espírito de frieza. Porque a frieza espiritual, o diabo, querido, ele não vem e te assusta. E fala: eu sou a frieza espiritual. Não, ele vai tirando você centímetro a centímetro, colocando outras prioridades. Ele vai colocar, presta atenção, ele vai tirando você milímetro a milímetro, colocando outras prioridades. Pegaram a visão ou não? Amém? Aleluia, glória a Jesus. Vamos aqui no verso 10. Vamos ler aqui o verso 10. Então, Paulo, o verso 8. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, e nem nos alimentamos às custas dos outros, e trabalhamos arduamente dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Eu estou no 9, tá, gente? Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos: quem não quiser trabalhar não deve comer. Amém? Uau! Eu amo esse versículo. Presta atenção. Olha aqui, ó. Quem não quiser trabalhar não deve comer. Agora eu vou bater duro aqui numa coisa.
Tem pastor que quer pegar seu salário ministerial todo final de mês lá na igreja que ele congrega, mas ele não trabalha. Ele não ora, ele não jejua, ele não alimenta o seu povo. E queridos, todo pastor, todo líder, ele é digno de ter um salário, porque todo mundo que trabalha para o reino vai ser mantido pelo reino. Ninguém paga água, luz com oração, com unção, é com dinheiro mesmo, tá? Agora, tem pastores, líderes, e eu não quero que você seja assim. Eu quero que você entenda, Deus te levantou como um anjo nessa célula, como um anjo nessa comunidade, como um anjo nesse grupo. E você tem que, no mínimo, orar por esse povo, ensinar esse povo, clamar por esse povo e pagar preço por esse povo. O seu trabalho é esse. Não, você não entendeu. O seu trabalho como líder é estar à frente, conduzindo o povo a sair do Egito para a terra prometida. Essa é a visão. E o que é o Egito? É o pecado, é as feridas na alma, é ensinar, é exortar, é confrontar. Tirar o povo do Egito para levar para a terra prometida. Lugar de unção, de dons, de se mover, de se posicionar, de começar a fazer algo para Deus com maturidade, com excelência. Sair do vitimismo, sair desse ciclo de autopiedade, sair desse ciclo de procrastinação espiritual e começar a ter uma vida alicerçada em Cristo. Simples. Eu sempre entendi isso. Eu sempre pensei, Deus, Ele me confiou um ministério. Eu preciso trabalhar. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso pregar para esse povo, eu preciso ensinar, eu preciso acordar de madrugada. Eu não consigo, queridos, discipular individual cada um, mas hoje nós temos mais de 1000 membros. Eu não consigo discipular cada um individual, mas eu consigo hoje ter face a face com os meus líderes que me ajudam a discipular todo esse povo. Amém? Os pastores de excelência que tem na nossa equipe. Os líderes. E uma estratégia de Deus. É por isso que eu estou debaixo de uma unção apostólica. Mas a minha parte eu faço. E ainda acho que faço pouco. Acho que devo fazer mais. Falo, Senhor, me tira da zona de conforto. Eu quero fazer mais. E eu quero que você tenha essa responsabilidade espiritual. Amém? E peça para o Senhor, fala, Senhor, o Senhor me confiou um povo, ainda que seja, querido, uma live que você faça 20, 30 pessoas, são pessoas que Deus está confiando na sua vida, são pessoas que estão te escutando para caminhar, aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos tomar posse da palavra, tomar posse do que é ensinado e fazer, e ser direcionado, amém? Hoje tem muita igreja linda, maravilhosa, com louvor, mas não tem comida. E comida espiritual é o que traz o crescimento. É a comida espiritual, queridos, que traz o conhecimento. É a renúncia, é o sacrifício, é a disciplina espiritual que mantém e traz a chama viva da glória de Deus. É simples assim. Então eu quero que você comece a cuidar das pessoas. Eu quero que você tenha essa responsabilidade espiritual. Não de falar até papagaio fala. Eu quero que você prega com as suas ações. Eu quero que você prega, você falando, eu já estou fazendo isso. E você? Amém? Glória a Jesus. Então Paulo está falando, quem não trabalha também não coma. Ok? A ordem é direta e radical. Não há espaço, tá? Para paralisação. Não há espaço para ociosidade. Se você quer tomar o reino à força, quer viver Mateus 11:12, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, o que usa de força se apoderam dele, bora, disciplina espiritual. A produtividade no reino, tá? Vai te proteger de toda a opressão. E o que é ser produtivo no reino? Ler a Bíblia, orar, jejuar, escutar uma pregação. Não fica ocioso não, porque o ocioso ele escuta a voz de Satanás. Fica lá com caraminhola pensando o que o fulano está pensando de mim. Gente, cada um tem que cuidar da sua vida, das suas coisas. Não dá tempo de pensar essas coisas quando você está centralizado na vontade do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Onde que eu parei? Deixa eu ver aqui. Aleluia. Vamos continuar aqui. Quem não quiser trabalhar, não deve comer. Vamos no 11. Contudo, soubemos
que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se trabalhar, intrometendo-se em assuntos alheios. Ai, que delícia esse louvor, esse versículo. Olha, Paulo está dizendo: ei, líderes intrometidos, vocês em vez de orar, jejuar, ensinar o povo, vocês estão ociosos e vocês estão se intrometendo na vida alheia das pessoas. Vocês estão indo lá na casa, se intrometer na finança, no casamento. Vocês estão indo dar lá pitaco aonde não é para vocês dar. Em vez de vocês estarem posicionados de forma espiritual, ensinando o povo, jejuando pelo povo, trabalhando no âmbito espiritual, vocês estão intrometendo-se em assuntos alheios. E você sabe por quê que líder se intromete na sua casa, começa a mandar na sua finança, começa a mandar lá no seu casamento, começa a dar pitaco o que você compra, o que você deixa de comprar? Porque você escancara a sua vida, você fica contando tudo o que acontece dentro da tua casa. Não que isso seja errado quando você vai pedir um conselho, mas você tem que tomar muito cuidado, porque tem pastores que não têm a ética e a prudência de entender que você é um membro, é um filho de Deus. Ele não entende o papel dele, ele cruza a linha e ele começa o quê? A te influenciar, a mandar nas suas coisas, na sua família, quando você viaja, quando você não viaja, o que você faz, o que você deixa de fazer. E você tem que tomar muito cuidado com isso. E se você é uma pessoa que se intromete na vida das suas ovelhas, cuidado, porque o seu papel não é se intrometer, é ensinar. É o Espírito Santo que vai se intrometer, é o Espírito Santo que vai confrontar, consolar, exortar, não você. Você só tem a obrigação de lançar a palavra, e através da palavra, o confronto, o intrometimento, vamos dizer assim, é o Espírito Santo que vai fazer. Vocês conseguem entender isso ou não? Se não vira manipulação, se não vira o espírito de Jezebel, você quer manipular as pessoas, a vida das pessoas, o que as pessoas fazem, deixa de fazer, aonde as pessoas vão. Queridos, eu acho um absurdo. Você tem lá a sua congregação. Se a sua ovelha vai numa conferência que não é da sua denominação, você quase fica endemoniado. Você quase expulsa esse membro. Que reino dividido é esse? Então você vive uma seita? Jesus não está numa conferência, Jesus não está lá no encontro de mulheres, que talvez você não proporciona para os seus membros. Aí a tua ovelhinha não pode ir lá receber uma chave, uma bênção, ser edificado. E aí você começa a perseguir essa pessoa, porque essa pessoa foi lá numa conferência, foi lá no encontro com Deus. Mas você não proporciona isso. Se você proporcionasse isso, era uma coisa, mas mesmo assim, que reino é esse? Então você está pregando uma seita. Ou você está preocupado com o dízimo, com a oferta? Ou dessa pessoa, não dela aí, mas dela aí com todos os seus recursos? Você está preocupado realmente com a alma ou com o bolso dessa pessoa? Ou com os números? Queridos, eu acredito num só reino, onde Jesus é o único suficiente Salvador, o Espírito Santo é o nosso Consolador, é Ele que move toda a glória de Deus aqui na terra, para exaltar Javé, o grande eu sou, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. E se lá, no José, no Pedro, Bastião, desses pastores, foi essa a visão, Jesus também está ali. E se a pessoa quiser sair do meu ministério e ir para lá, porque ela acha que lá ela vai aprender mais, ela está liberada e ela vai abençoada. Porque eu não sou dona da vida de ninguém. Mas eu anseio pelo crescimento. E se eu já que não estou suprindo com alimento espiritual, essa pessoa tem que ir mesmo para outro ministério, tem que mesmo seguir outra jornada para crescer mais e romper mais. Não estou falando isso da boca para fora. Eu falo isso, queridos, porque eu penso dessa forma. Sempre pensei. Eu sou livre, não deixo que ninguém me manipule. E eu quero que todo mundo seja livre. Eu sou livre para buscar Deus na conferência aqui, na conferência lá, para ir aqui, para ir lá. Eu sou livre. Jesus, Ele está em todos os locais. E eu creio que Deus não está fazendo só um mover na terra, só dentro de uma igrejinha. Deus está em várias igrejas, em várias comunidades, em vários movimentos. A minha visão é essa. Não estou buscando disso, não estou buscando. Não.
E ainda fala, o povo que não quiser levar Jesus a sério, tiver cheio de mimimi, tem que sair do meu ministério, porque meu ministério não é pra gente almática, não é pra gente que gosta de ficar a vida inteira na papinha, no colostro. Esse ministério é pra gente que gosta de picanha espiritual. E se a pessoa não quer ser transformada e quer se tornar pedra de tropeço para os outros, tem que bater em retirada e tem que ir para outro ministério que adula, que fica lá adulando sua alma, te alisando. Esse ministério aqui não é assim. E diversas vezes você já viu eu mandando áudio: sai, quem não é para estar aqui, vai embora, vai para outro ministério, vai caçar outro lugar. Queridos, esse ministério é para buscar Jesus de todo o coração, e Ele tem que ser exaltado. Amém? Eu creio nessa visão de reino. Às vezes parece que eu sou mal educada, mas é só o meu jeitinho colérico de dizer. Amém? Porque eu fico indignada às vezes com a falta de compromisso das pessoas. Amém? Então precisamos entrar nesse lugar. O almático, ele pode começar conosco, mas tem libertação nesse ministério toda madrugada. Então o almático, ele pode até começar conosco, mas ele não pode permanecer almático. Porque nesse ministério tem libertação, tem cura, tem confronto. A pessoa pode até chegar endemoniada, mas ela tem que ser liberta. A pessoa pode até chegar no nível raso, mas do nível raso ela vai romper e ela vai começar a jejuar, orar, ter disciplina, e ela vai romper. Com vocês foi ou não foi assim? E aí depois que você se posiciona, você só quer mais. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ok? Aleluia. Então, trate os indisciplinados, tá? Com confronto. Ok? Trate os indisciplinados com confronto. E nós não devemos nos intrometer na vida de ninguém. Tem coisas, queridos, que é o Espírito Santo que faz. Você só fala. Você não precisa ficar entrando lá na casa das pessoas, dando pitaco. Muito cuidado com isso, ok? Aleluia. Então nós precisamos aprender a corrigir com amor, mas não se intrometer na vida das pessoas. Não manipular as pessoas, ok? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui no 12. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se dele, para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam como um irmão. Então Paulo está falando, não é para você criar inimizade com quem não está andando no caminho do Senhor e está fazendo as coisas certas, mas fala, olha, eu vou me afastar de você porque você não está levando Jesus a sério. Você está brincando. Amém? Você está brincando. Então olha, não dá para nós caminhar junto, que você está brincando demais. Eu quero que você venha aqui na minha casa para mim te edificar. Você só fica falando coisa do mundo, fofoca, mentira, ok? Então, Paulo está dizendo exatamente isso. E queridos, eu quero que vocês aprendam a falar não. Eu peguei uma facilidade muito grande de dizer eu não gosto, eu não quero, eu não gostei, eu não vou levar. E vocês precisam aprender a se impor e a falar o que vocês pensam. Porque se vocês às vezes não se posicionam, o diabo vai se posicionar. Amém? E vocês precisam se posicionar de todo o coração. Então fala, fulano, olha, de verdade, você vem aqui, eu quero falar de Jesus, eu tô numa vibe de consagração, e eu sinto que quando você vem aqui e fica falando essas coisas, eu sinto que isso interfere naquilo que eu estou vivendo. Eu não quero falar mal desse pastor, eu não quero falar mal de ninguém. Amém? Queridos, tem que tomar muito cuidado com o espírito de Absalão. Porque às vezes essa pessoa morna, por não estar posicionada, está totalmente influenciada pelo espírito de Absalão. E tem que tomar muito cuidado com isso. O espírito de Absalão, ele causa facção, tá? Aleluia. E aqui, Paulo vai despedir deles dizendo, observem quem se recusa a obedecer aquilo que eu lhes digo.
Observe quem se recusa, queridos, a viver com integridade, com honra. Observe as pessoas que sorrateiramente quer te manipular, sorrateiramente quer ficar, na tua orelha, para você se afastar de um lugar que está te abençoando. Às vezes, não estou falando que acontece na Global, mas acontece muito. Às vezes lá na sua congregação, lá onde você vai, chega alguém e fala, ai, essa igreja já foi boa. Ai, olha, vou falar uma coisa para você. Que tem um pastor fulano lá, ó o que ele faz lá com os líderes dele. Mas aqui, e aí a pessoa traz uma crítica, uma sugestão disfarçada de crítica. E aí começa a minar o coração de um, de outro, daqui a pouco vira uma facção. Ou se não, assim, você faz tanto por essa igreja. Seu pastor tinha que honrar você. Você faz tanto por esse ministério. E aí, queridos, eu pergunto para você, é o pastor ou é Jesus? Então, queridos, existe muito esse espírito, mas é um povo doente, é um povo almático, existe demais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente faz algo no reino é para Jesus. Então muito cuidado com a facção, com a divisão, com a sugestão disfarçada de crítica, porque tem gente que não chega diretamente, mas chega mascaradamente. Isso é o espírito de Absalão. O espírito de Absalão, ele vem se rebelar contra a autoridade espiritual, mas de forma sorrateira. Ele busca aliados para começar a reclamar, e a reclamação começa a virar divisão. Isso é um espírito maligno, demoníaco. E se alguém chegar fazendo isso lá no teu ministério, qual que é a intenção do espírito de Absalão? Te afastar desse lugar que te alimenta, desse lugar onde você sente a presença de Deus. Então muito cuidado. Esse lugar que você rompeu, que você cresceu, que você se alimentou. Então muito cuidado. E o espírito de Absalão, ele só chega em gente vulnerável, em gente que às vezes está um pouco emocionalmente instável. Então cuida das tuas emoções. Porque, queridos, o espírito de Absalão não chega em gente posicionada. O espírito de Jezebel não chega em gente que tem sua opinião firmada em princípio. Porque o espírito de Absalão, ele gosta de chegar em gente geralmente que está um pouco imaturo, ou que às vezes está um pouco inseguro. Gente, vou falar uma coisa para você. Vocês vão lembrar disso. Você que é uma mulher casada ou um homem casado, você que é uma pessoa posicionada, não dá trela pra prazer a ninguém. Não chega ninguém te cantando, não chega ninguém dando em cima de você, porque você é uma pessoa que não dá moral, você é firmada no teu casamento. Agora, a pessoa que ela é cheia de gracinha, as pessoas dão em cima, porque o demônio sabe que ali é fácil. Eu vou falar uma coisa pra você, nunca ninguém chegou dando em cima de mim. Eu sou casada, nunca vi cantada, nunca vi piadinha, nunca vi. Ou o povo tem medo de mim, mas não, queridos. O diabo sabe aonde ele entra com esse tipo de coisa. Então o espírito de Absalão, o espírito de Jezebel, o espírito de Mamon, ele sabe aonde ele consegue entrar, aonde tem uma porta entreaberta, aonde tem ali, uma beirinha para ele entrar. Então por isso que eu tô te falando, gente que é posicionada em princípio, gente que é sim, sim, não, não, sabe o que é certo, sabe o que é errado. O diabo, ele não vem, ele não entra. É simples assim. O diabo, ele não entra, ele não joga isca, porque ele sabe. Pegaram a visão ou não? Aleluia, glória a Deus. Entenderam ou não? Então é sobre isso. Cuidado, porque o diabo, ele tem várias formas de tentar te tirar da presença. Uma delas, pessoas, até irmãos, tá? Uns que vêm na zona de conforto, ociosos, ou falando mal, ou se levantando contra o local onde você está buscando, e às vezes por você ser neófito, você compra essa pauta dessa pessoa e acaba se afastando de Deus, porque o neófito, ele começa a engatear, ele se agarra ali no ministério, nos líderes, e aí ele vai aprendendo a se agarrar em Deus com o tempo. É assim, gente. Ou é as telas, ou é o que você vê,
o que você escuta. E é isso, é o ambiente, exatamente assim. Amém? Então, muito cuidado. Glória a Jesus. Queridos, que você venha ter um dia abençoado, um dia poderoso. Se você não fez a inscrição para a conferência da Global Fire, faça, porque as inscrições vai fechar. Nós não vamos deixar aberta até o final, ok? Um dia abençoado, poderoso, recalcado, sacudido. E você que é membro da Global, hoje tem culto poderoso. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês.